todos os participantes do primeiro Congresso Nacional de Citologia e Genética Online. Então, eu me chamo Marília Vieira de Brito, eu sou mestre em Genética e Melhoramento e eu vou apresentar hoje o tema intitulado Melhoramento Genético e sua importância na redução do uso de agrotóxicos. Então, a gente sabe que o melhoramento ele tem várias finalidades, né? Aumento de produtividade, aumento na questão nutricional, então são vários aspectos. Então, hoje a gente vai focar mais nessa importância do melhoramento genético, focado na redução do uso de agrotóxicos. Por que esse melhoramento genético, seja ele convencional, seja ele utilizando as técnicas avançadas de engenharia genética, em que isso afeta na redução do uso de agrotóxicos? Então, isso é o que a gente pretende mostrar hoje, né, de forma mais sucinta. Então, para iniciar a nossa apresentação, eu coloco aqui para vocês um registro de agrotóxicos, né, do quadro de agrotóxicos que é liberado hoje no Brasil. Então, podemos observar que em 2021 foram mais de 562 agrotóxicos liberados. De acordo com a Organização Internacional de Saúde, mostra que esses agrotóxicos eles causam cerca de 70 mil intoxicações. Certo? Então, isso pode estar relacionado a vários fatores, pode estar relacionado a intoxicações agudas e crônicas, como mostra aí a reportagem, pode estar relacionado a doenças como o câncer, e isso afeta não só os agricultores que estão envolvidos diretamente com a plantação, como também com quem se alimenta desses produtos, tá certo? Então, a gente vai mostrar hoje em que sentido o melhoramento genético ele pode ajudar na redução, né, desse uso exorbitante dessas substâncias que fazem tão mal à saúde humana como ao meio ambiente como um todo. Então, antes de mais nada, é preciso que a gente, alguns, né, relembrem o que é o melhoramento genético, outros, né, saber o que é o conceito, que não se sabe mais ou menos de forma sucinta o que seria essa técnica. Então, esse melhoramento genético, pessoal, nada mais é do que selecionar o material genético, selecionar genótipos de características de interesse, tá certo? Então, é selecionar o material que, de certo modo, tenha um interesse em particular, seja resistência a estresses abióticos, seja resistente a estresses bióticos, seja a questão da produtividade, seja a questão nutricional. Então, o primeiro fator é esse, é selecionar o material de acordo com a característica de interesse desse melhorista, tá certo? E isso é um processo que não é algo atual, que começou de poucos tempos para cá. Na verdade, é algo que começou desde muito tempo atrás, nas primeiras civilizações, onde os primeiros povos, mesmo sem saber, estavam selecionando materiais superiores, certo? E isso a gente pode verificar, né, bastante refletido nas nossas culturas atuais. Então, hoje são várias culturas que são muito distintas de seus parentes silvestres, né, de muitos tempos atrás, justamente devido a esse processo de seleção artificial, em que os povos iam selecionando esses materiais cada vez mais agradáveis de acordo com o seu objetivo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas dessas culturas, né, na sua forma mais primitiva, na sua forma mais selvagem e como é que a gente conhece hoje. Então, a gente observa nessa imagem, né, a foto de um teocinto. O que é o teocinto? É justamente esse parente ancestral, parente silvestre do milho. Então, a partir desse processo de seleção, a gente observa, né, como está essa cultura hoje. Então, isso nada mais é do que fruto de uma espécie de melhoramento genético. Nesse caso aqui, o melhoramento das primeiras civilizações seriam técnicas mais clássicas. Eles só observavam qual material era mais satisfatório, qual é o material maior, né? Então, aí fazer esse processo de seleção, e isso foi feito ano após ano, geração após geração, até termos o quadro atual. Um outro exemplo muito clássico é a banana. O ancestral silvestre dela tinha sementes. Então, variedades muito distintas, né? Materiais muito distintos do que é o que a gente tem hoje. A gente tem também a melancia, né? Esse é o parente ancestral da melancia, com tamanho de centímetros. Né? Muito diferente também da cultura que a gente conhece hoje. Observamos o parente silvestre do pepino,
né? Esse parente silvestre tinha um alto nível de toxicidade. Vocês observam também a presença de espinhos, né? Então, a princípio, a seleção desse pepino era até com base nas características medicinais. Aí, com o passar do tempo, né, com o passar dessas seleções, foi também utilizada essa outra, né, característica do pepino, né, a questão nutricional. Então, a gente observa também o parente silvestre do tomate, né, esse parente cerca de centímetros também, tamanho muito inferior do que o que a gente tem hoje. E a gente tem, por fim, né, os parentes silvestres da cenoura, como vocês podem observar, também muito diferente do que o que a gente tem hoje. Então, aqui a gente observa alguns exemplos clássicos, né, de algumas culturas, mas são várias culturas que passaram por esse mesmo processo de seleção artificial, tá certo? Mas de forma geral, né, para se desenvolver um programa de melhoramento genético, o que se tem que ter em mente inicialmente? Aqui a gente viu que, né, no caso dessas gerações, não tinha um objetivo específico, né? Eles só iam selecionando aqueles materiais melhores até chegar, né, no material que satisfizesse, né, as necessidades deles. Agora, por exemplo, hoje, se um pesquisador quiser iniciar, desenvolver um programa de melhoramento genético, né, de uma determinada cultura, qual é a primeira coisa que se tem que ter em mente, por exemplo? Justamente, pessoal, a questão do objetivo, né? Qual é o objetivo desse melhorista? Então, quais são as características que se pretende obter com a nova cultivar? Então, pretende-se ter um material resistente a um determinado estresse biótico, como lagartas, né, resistente a um fungo, né, ou a um determinado inseto, como o pulgão. Será uma cultivar com maior teor de zinco, com maior teor de ferro. Então, o primeiro passo para desenvolver um programa de melhoramento é justamente definir o objetivo que se pretende alcançar, tá certo? De forma geral, baseado nesse objetivo, né, é que se pode estar relacionado com vários outros aspectos, como, por exemplo, o uso de agrotóxicos. Porque vejam bem, se eu busco uma espécie, né, aliás, se eu busco realizar um programa de melhoramento, em que ao final do processo eu tenho uma variedade de soja, por exemplo, mais resistente a um determinado fungo, isso é muito importante para essa questão do uso de agrotóxicos. Por quê? Porque se ela é mais resistente a esse fungo, geneticamente ela é mais resistente, não há necessidade de utilizar um grande percentual de agrotóxicos. Então, em certos casos, não há necessidade nem de utilização nenhuma. E isso é muito importante, né? Então, seja materiais resistentes a fungos, né, a determinados tipos de bactéria, né, ou até mesmo a insetos. Então, tudo isso pode, né, influenciar diretamente na redução ou então na não utilização dessas substâncias. Então, uma vez definido esse objetivo, né, uma vez sabendo do objetivo desse meu programa de melhoramento, o próximo passo seria realizar cruzamentos artificiais a fim de reunir a nova variabilidade. Porque, veja bem, em alguns casos, se tem até materiais que têm ótimas características a fins comerciais, né? Um material com alto teor nutricional, né, de tamanho adequado e que satisfaz as características do consumidor. Mas esse material, digamos assim, pegando por exemplo o caso de fungos, né, ele é altamente suscetível a uma determinada variedade de fungo. Então, isso não é interessante, porque eu utilizo muito agrotóxico, o agricultor, o produtor utiliza muito agrotóxico para reduzir aquela quantidade de fungos que muitas vezes pode perder até a lavoura por completo. Então, o que é que se faz? Então, muitas vezes eu tenho um material que economicamente é um material viável, tá certo? Mas ele tem esse problema, né? Então, embora ele tenha todas essas características satisfatórias, ele é um material suscetível a uma determinada variedade de fungo. Vamos aqui supor um exemplo.
Então, o passo seria realizar cruzamentos com outros materiais, né, com outras variedades, que embora, por exemplo, muitas vezes não tendo uma característica, não sendo viáveis a nível comercial, né, eles têm, por exemplo, uma resistência a um determinado patógeno, né, no nosso exemplo, o fungo, né? Então, o primeiro passo seria realizar um cruzamento com essa cultivar que tem as características adequadas, satisfatórias a nível de consumidor, com esse outro material que tem o gene de resistência a um determinado fungo. Então, o primeiro passo seria a realização desses cruzamentos para posteriormente fazer uma seleção de materiais que reunissem todas aquelas características satisfatórias daquela cultivar economicamente viável e somada a isso a resistência ao fungo, né, que seria o meu objetivo. Então, uma vez obtendo essa variabilidade, o próximo passo seria justamente realizar a seleção de genótipos, né, que reunissem todas essas características satisfatórias da variedade comercial e a resistência ao fungo. Então, o próximo passo, como eu falei anteriormente, é justamente selecionar as primeiras plantas com desempenho superior e que atendam, né, os objetivos do programa de melhoramento. Então, uma vez se obtendo, realizando essa seleção, o próximo passo seria testar essas plantas selecionadas em diferentes locais. Então, será que aquele desempenho superior numa determinada região do Nordeste, será que seria a mesma de uma região do clima mais ameno, como por exemplo do Sudeste? Então, como seria, né? Será se esse desempenho se manteria, né, em anos diferentes, com condições climáticas diferentes? Então, baseado nisso, o próximo passo seria justamente testar essas plantas nesses diferentes locais, nesses diferentes anos. E o ideal seria a obtenção de um material que mantesse, né, estabelecesse essas suas características nas condições mais variadas possíveis, né? Isso é um objetivo maior. Então, nesse programa aqui de melhoramento que eu citei para vocês, né, ele pode ser tanto feito com processos de melhoramento clássico, né, que não envolve, por exemplo, nenhuma ferramenta de engenharia genética, mas hoje a gente sabe que existem várias técnicas dentro desse campo da engenharia genética que podem auxiliar grandemente esses programas de melhoramento. Então, por exemplo, tem um determinado material, né, com as características satisfatórias. Então, muitas vezes, utilizando a engenharia genética, eu só insiro um gene, aquele gene que está relacionado àquela resistência em uma outra planta, e eu insiro aquele gene naquele material, utilizando as técnicas de engenharia genética. Então, o gene de resistência, muitas vezes, ele está localizado em organismos de gêneros diferentes, até de reinos diferentes. Então, isso é uma capacidade feita, né, adquirida graças justamente à engenharia genética, que antes era inimaginável, hoje você consegue já realizar com essas ferramentas. E é o que a gente vai falar agora um pouco sobre como é realizado essa técnica, né? Então, aqui a gente vai falar só de alguns exemplos, mas existem vários outros. Então, hoje existe uma gama de técnicas de engenharia genética que podem ser utilizadas nessa finalidade, né? Na obtenção dos transgênicos, por exemplo, técnicas que possibilitam claro que precisa, né, de um retorno econômico maior, porque são técnicas mais caras, mas que podem trazer resultados muito satisfatórios. Então, eu vou mostrar aqui um pouco dessas ferramentas, né, que podem ser utilizadas visando justamente esse objetivo. Então, aqui a gente observa, né, duas técnicas que podem ser utilizadas para estar inserindo um determinado gene de resistência, por exemplo, como eu falei anteriormente. Então, essa inserção ela pode ser feita a partir de uma bactéria chamada Agrobacterium. Então, essa bactéria normalmente, né, causa doenças à planta, uma cepa, né, que causa vários prejuízos às plantas.
Então, esses prejuízos dessa planta obtidos a partir dessa bactéria justamente porque ela insere o seu material genético no material genético da planta. Então, utilizando essa capacidade, baseado nessa capacidade, os cientistas utilizaram em favor de si, né? O que eles fizeram? Eles retiraram aquela região daquele material genético daquela bactéria que causa essa cepa, que causa esse problema, tá certo? E aí utiliza só essa capacidade dela de estar inserindo esse gene, né, em um outro material genético. Então, essa é a forma de inserção pela Agrobacterium tumefaciens, em que é inserido, né, o gene no plasmídio. Posteriormente, uma vez introduzido, essa bactéria, posteriormente, ela é colocada em contato com as células da planta, né? Então, geralmente esses processos são feitos utilizando a cultura de tecidos, né? Em que é colocada essa bactéria colocada em contato com as células da planta e posteriormente essa célula dessa bactéria ela vai inserir esse material genético no material genético da planta. E posteriormente ela pode adquirir, né, essas características relacionadas a esse gene que foi inserido, né? A outra técnica seria a partir da biobalística, né, em que eles utilizam partículas de ouros imersas, né, cobertas com o DNA que está esse gene de interesse. Então, posteriormente, né, utilizando uma pistola, eles inserem essas pequenas partículas, né, no material, nas células da planta. Aí, posteriormente, pessoal, o próximo passo seria selecionar, né, as células que realmente receberam essa construção gênica. Então, como é que eles fazem isso? Como é que eles sabem quais são as células que receberam o gene de resistência? Ora, nessa construção aqui genética, pessoal, geralmente eles colocam algum marcador. Então, seja relacionado a um antibiótico, seja relacionado a uma coloração. Então, vamos supor que seja uma determinada coloração. Então, posteriormente, né, colocando, né, nas situações, nas condições propícias, né, a partir daquela coloração, ele vai poder identificar qual das células recebeu aquela construção gênica, logo recebeu o gene de resistência. Então, uma vez selecionando essas células, né, que realmente receberam essa construção, posteriormente elas podem ser colocadas justamente naqueles meios de cultura de tecidos, em que a partir daquelas células é originada uma planta por completo, tá certo? Então, é a partir disso, né, que são gerados esses transgênicos. Então, aqui a gente está falando só algumas das técnicas e está falando de forma mais bem superficial. Mas esse processo aqui engloba vários outros passos e são várias outras técnicas que também podem resultar, né, nessa questão do transgênico. Então, agora a gente vai falar um pouco, né, de exemplos de situações em que utilizou esses transgênicos e que foi obtido, né, resultados satisfatórios. E o primeiro, eu vou falar de um que é muito conhecido, né, no campo da agronomia, que é a tecnologia BT. Então, essa tecnologia BT, justamente, pessoal, são casos em que na planta em si, ela já tem condições, né, de livrar aquela praga que geralmente se alimenta dela e que geralmente causa muito prejuízo. Então, geralmente, no material genético dessa planta, existe, né, o caso de produzir estruturas que vão promover a morte da lagarta que geralmente se alimenta dessas plantas, né, dessas plantas de milho. Então, aqui a gente observa, né, aqui a gente observa nesse exemplo, que são produzidos cristais no interior dessa lagarta, em que esses cristais eles se ligam aos receptores, né, lá no intestino e posteriormente vão ser formados poros que ocasionarão na morte da lagarta. Então veja que não há necessidade de utilizar agrotóxicos, por exemplo, em uma lavoura de milho que é modificado geneticamente com essa tecnologia BT. Por quê? Porque as plantas são geneticamente modificadas e naturalmente elas vão estar agindo contra essas pragas, no caso essa lagarta, certo? Então isso é largamente utilizado hoje. Agora eu vou citar também um programa
um programa de melhoramento que está em desenvolvimento lá na Universidade Federal do Piauí, né, a UFP, cujo objetivo é o desenvolvimento, né, a busca de variedades de feijão-fava que sejam resistentes a um determinado fungo, no caso a antracnose. Então, a antracnose é um fungo que causa uma série de prejuízos ao feijão-fava. Então, a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento desse programa de melhoramento genético de fava, justamente para obter esses materiais mais resistentes. Então, pessoal, aqui a gente observa, eu estou trazendo aqui para vocês situações contrastantes, mas que ambas envolvem o melhoramento genético. Aqui eu estou falando da tecnologia BT, né, que usa ferramentas da engenharia genética, e posteriormente agora eu vou mostrar um exemplo de programa de melhoramento genético, mais um programa clássico, né, que não utiliza essas ferramentas de engenharia molecular, mas que também podemos obter, né, vários resultados satisfatórios. Então, nesse programa de melhoramento lá da Universidade Federal do Piauí, então em 2019, né, foi feito os cruzamentos. Então, vocês lembram, como eu falei anteriormente, antes desses cruzamentos, claro que houve um processo de seleção de genitores. Então, para qualquer programa de melhoramento, é essencial que se saiba, né, quais são os genótipos que vão ser utilizados, quais são aqueles que vão doar, quais são aqueles que vão receber, né? Isso é extremamente importante. Nesse caso aqui, desse programa de melhoramento, foi selecionado, né, variedades de feijão-fava que são viáveis no aspecto, né, do consumidor, né? Então, geralmente, muitos consumidores de feijão-fava, eles buscam materiais, né, maiores, sementes maiores, mais claras, tá certo? Em alguns casos, de porte determinado para facilitar a questão da utilização de máquinas, e em outros casos, né, de agricultores já que não utilizam essas maquinárias, né, já preferem feijões-favas plantas de feijão-fava com crescimento indeterminado, tá certo? Então, o primeiro passo foi justamente isso, selecionar esses materiais que são viáveis no sentido econômico. Então, já citei esses materiais. E o outro fator foi utilizar materiais resistentes ao fungo. No caso aqui em questão, ao fungo, que é o Coletrotum, fungos do gênero Coletrotum, que provocam antracnose no feijão-fava. Então, uma vez selecionando esses materiais, como é que se vai selecionar esses materiais? Pessoal, no caso de materiais resistentes a doenças, então, uma das estratégias mais eficazes para estar selecionando esses genótipos, esses materiais resistentes, é justamente inoculando o patógeno, tá certo? Então, anteriormente foram feitos vários experimentos em que foram, né, várias variedades de feijão-fava, elas foram inoculadas com coletrotum truncado, lá em campos específicos, em telados específicos para inoculação de doenças, e foi inoculado o patógeno numa concentração bem elevada. Por quê? Porque se aparecesse algum genótipo que não esboçasse muitos sintomas, isso quer dizer que ele realmente era resistente. Então, foi isso que foi feito. Então, a gente sabe que em toda espécie, pessoal, existe a variabilidade genética, né? As espécies em si é o que possibilita, né, o aspecto evolutivo, é a variabilidade genética. E nessa questão, a gente está explorando essa capacidade no que diz respeito à resistência ao fungo. Então, foi inoculado o patógeno em vários materiais de feijão-fava, obtidos de Minas Gerais, obtidos do Piauí, do Maranhão, do Ceará, até do México, né, até de outros países, Estados Unidos. Então, uma vez inoculando o patógeno nesses organismos, posteriormente foi feita a avaliação daqueles materiais, né, com frente à resposta deles à inoculação àquele patógeno. E o que a gente observou, pessoal, foi justamente esse caso dessa variabilidade genética. Então, observamos materiais que já em poucos dias, em 2, 3 dias, a planta já havia morrido. Então, ali são plantas extremamente suscetíveis àquele patógeno. Então, observamos também plantas moderadamente suscetíveis.
observando plantas com um grau de resistência e observamos plantas, pessoal, altamente resistentes. Eu não diria imune, porque apresentaram alguns sintomas, né? Então, foi observado sintomas nos pecios, mas sintomas bem inferiores, né, digamos assim, quando comparado a uma planta altamente suscetível, né, que perdeu várias folhas, que em alguns casos chegou a morrer. Então, foi possível selecionar esses genótipos altamente resistentes. Então, uma vez fazendo essa seleção, né, uma vez escolhendo esses patógenos, o próximo passo seria justamente a realização desses cruzamentos, em que foi, como eu falei anteriormente, foi cruzado plantas altamente resistentes com plantas que reuniam características viáveis no sentido econômico. Então, uma vez fazendo esses cruzamentos, isso foi feito em telados também propícios para a realização desses cruzamentos em Teresina. Então, geralmente, onde é feito esses cruzamentos, no caso do feijão-fava, são utilizados épocas do ano mais amenas, principalmente no caso aqui de Teresina, que tem altas temperaturas. Então, foram selecionados, né, foram verificados quais são geralmente os meses mais amenos em Teresina, para justamente coincidir com essa época, né, de cruzamentos. Então, uma vez coincidindo essa época, foi realizado esses experimentos de cruzamentos, em que a partir do processo de hibridização sem emasculação, por que sem emasculação? Porque a flor do feijão-fava ela é muito sensível, né? Então, diferentemente da flor do feijão, né, que foi feito vários trabalhos, que já viu que ela suporta, né, esse processo de emasculação. No caso do feijão-fava, não. Então, feito uma vez esse processo de cruzamentos, né, no ano seguinte foi feito o plantio das sementes F1. Ou seja, foi feito o plantio desses materiais, desses prováveis híbridos de feijão-fava. Tá certo? Aí você pergunta, não, mas como é que se pode garantir, né, que realmente aqueles materiais receberam aquele gene de resistência? Como é que eu posso comprovar que o cruzamento, né, que a hibridação realmente foi satisfatória? Então, pessoal, é colocado algum marcador, é verificado geralmente algum marcador, né? Mas você acabou de dizer anteriormente, né, mostrando aquelas técnicas de engenharia genética, você colocou, né, marcadores moleculares, né, marcadores de coloração, por exemplo. Aqui você só foi utilizado técnicas clássicas. Como assim um marcador? Então, pessoal, a planta naturalmente tem características que podem, né, ser úteis para o melhorista como marcador. Nesse caso, um marcador morfológico. Por exemplo, a cor da flor. Então, se eu tenho uma planta, né, que tem a flor branca, que é um genótipo que se conhece o controle genético dessa característica que é recessivo. E se há o cruzamento de uma planta de cor roxa, em que se conhece também que, no caso, aquela característica é dominante, né? Então, a partir do cruzamento dessas duas espécies, é possível saber, por exemplo, se a F1 foi possível, né, realmente a hibridação foi satisfatória. Por quê? Porque se o pai foi o genitor doador, né, então, provavelmente, os acessos provenientes desse cruzamento teriam a flor roxa, né, já que o genótipo relacionado a essa cor é dominante. Então, foi utilizando marcadores como esse, como de cor da flor, como o hábito de crescimento, que também tem um controle genético conhecido. Então, o hábito de crescimento determinado do feijão-fava, ele é recessivo. Já plantas de hábito de crescimento indeterminado são dominantes. Então, utilizando marcadores como esse, forma do folíolo também se conhece o controle genético. Utilizando todos esses marcadores morfológicos, é possível definir de fato quais seriam aquelas F1s que realmente são provenientes de hibridações e quais são aquelas que não são, tá certo? Então, foi feito esse plantio de F1 em 2020 justamente para definir quais seriam aqueles materiais que de fato seriam provenientes do processo de hibridação. Então, realizando esse processo, esse plantio e essa análise, né, desses marcadores, pode-se selecionar materiais que de fato eram híbridos, né, que foram provenientes de hibridações.
E uma vez obtendo esses materiais, o próximo passo seria avançar essas gerações. Então, eu já tenho a minha F1, agora eu vou avançar as gerações seguintes para posteriormente seguir aqueles passos que eu falei no início da apresentação, que seria testagem em diferentes locais, em diferentes anos. Então, o próximo passo, pessoal, seria, aqui nesse programa de melhoramento, seria avançar essas populações segregantes, avançar essas sementes, né? No caso, essa F2. Então, aqui, pessoal, no melhoramento clássico, existem vários métodos que permitem a condução dessa população segregante, que no caso é a F2. Né? Então, existem vários. No nosso caso, foi utilizado o método SSP. Que método é esse? É um método, pessoal, que aproveita todas as sementes obtidas a partir dessa F1. Por quê? Porque o material obtido é muito pouco, tá certo? São poucas sementes obtidas. Então, são aproveitadas. Cada vagem dessa F1 aqui, ela foi plantada para posteriormente avançar essas gerações. Então, aqui no momento que foi feito esse plantio dessas F2, foi feito 2 experimentos separados. Um para obter essas sementes para avançar a geração e o outro para fazer uma avaliação, porque vejam bem, eu quero material que seja resistente à antracnose. Então, embora seja realizado cruzamentos, mas se eu observo materiais que são suscetíveis ou que têm um nível baixo de resistência, para mim não é interessante, tá certo? Então, por isso que é feita essa avaliação inicial para selecionar, né, fazer uma avaliação prévia daqueles materiais que reúnem as características satisfatórias de interesse. Então, feito isso, né, lá foi avançado essas gerações, né? Em 2021, no primeiro semestre, foi feito na localidade de Cocal dos Alves, Piauí, né? Uma cidade na região meio norte do estado do Piauí. Em 2022, foi feito novamente o avanço de mais da geração. Então, as sementes dessas plantas F3, elas foram semeadas em 2022, também no município de Cocal dos Alves, no sentido de obter muitas sementes. Então, uma vez fazendo esses processos de avanço de geração, a gente chegou em uma situação em que se tinha muitas sementes. Então, uma vez tendo muitas sementes, agora era possível fazer um experimento com repetições, né? Que é o que o melhoramento genético clássico geralmente preza muito, a questão das repetições. Para quê? Para que sejam feitas as análises estatísticas e dê mais confiabilidade na obtenção desses resultados. Tá certo? Então, chegando nas gerações F5, né, na geração das sementes F5, foi feito um experimento com repetições na Universidade Federal do Piauí para realmente realizar uma nova seleção daqueles materiais que apresentavam essas características de interesse em condições de campo, né? Porque a gente sabe que posteriormente são essas condições que o agricultor vai utilizar. Ele não vai plantar em telhado, ele vai plantar no campo. Então, como é as condições, como é a avaliação dessas populações no campo? Então, foi feito esse experimento e foi feito um outro experimento separado para novamente fazer uma avaliação, uma nova avaliação com relação à resistência ao patógeno. Tá certo? Então, novamente, foi colocado algumas sementes em um telado, foi feito o processo de inoculação para, de forma geral, verificar esses processos, tá certo? Com relação à resistência ao patógeno. Então, aqui a gente observa, pessoal, o campo experimental que foi montado, né, lá na Universidade Federal do Piauí. Então, aqui temos plantas na geração F5 e aqui, pessoal, foi observado tanto o comportamento dessas plantas no que diz respeito às características morfoagronômicas, né, hábito de crescimento, tamanho da semente, produtividade, como também a própria resistência da doença em condições de campo. Então, porque esse campo experimental, pessoal, ele, anos após anos, é relatado muitos casos de antracnose. E a gente sabe que esses fungos, né, geralmente os esporos ficam naquela região.
Então, ali são as condições ideais para testar realmente, para avaliar se essa planta é satisfatória, né? Aliás, tinha características consideradas satisfatórias. Então, tem de forma naturalmente, tem a questão, as plantas estão expostas ao fungo e também as características de campo para saber com relação às características morfoagronômicas. Então, assim foi feita essa avaliação, tanto aqui na região, tanto aqui no campo como em telado. Aí, posteriormente, fazendo as análises estatísticas, pôde facilitar essa seleção desses materiais, né, que são de interesse, que a gente vê, né, cada um desses blocos estão relacionados com linhagens provenientes desses cruzamentos que está aparecendo aqui para vocês. Então, com relação, né, a avaliação desses materiais feitos no telado, né, avaliação com a inoculação da planta em si, então aqui a gente pode observar um exemplo como realmente, né, é muito interessante esse processo, né, de melhoramento genético. Então aqui você observa as plantas que foram, aqui a gente observa o controle, né, de um genitor suscetível ao patógeno, que inclusive é um dos genitores dessa planta que vocês estão observando aqui. Então, observe que essa planta é proveniente do cruzamento de uma planta altamente resistente, que é esse UFP 832, que já foi determinado como resistente em programas anteriores, com acesso UFP 798, que é um acesso altamente suscetível. Então, aqui a gente observa uma F1 que foi proveniente do cruzamento desses dois materiais. E aqui você observa, pessoal, realmente, né, a superioridade dessa planta no que diz respeito à resistência ao patógeno, considerando essas duas outras plantas. Então, aqui você pode observar, pessoal, que realmente, né, o processo de cruzamento foi satisfatório, porque aqui tem um material genético também da planta suscetível. Então, espera-se que essa planta realmente ela reúna as características viáveis do parental UFP 798 e espera-se que ela tenha obtido o gene de resistência da UFP 832, né, que aqui a gente pode mostrar que realmente é provável que ela tenha recebido esse gene de resistência. Então, bom, pessoal, esses aqui foram os exemplos que a gente apresentou. Eu espero que tenha sido útil para vocês, de forma a esclarecer um pouco mais sobre o melhoramento genético, tanto clássico como que usa mecanismos de engenharia genética, né? Então, qualquer dúvida, né, qualquer observação que vocês queiram fazer, então fiquem à vontade. E é só isso. Então, agradeço, né, quem acompanhou até aqui e espero que tenha sido proveitoso.